Imagine por um momento que você está sentado na sala de estar de uma das casas mais influentes do mundo do desenvolvimento pessoal. As paredes estão repletas de livros, diplomas e prêmios estão por toda parte, e à sua frente está um homem que transformou a vida de milhões de pessoas por mais de 4 décadas. Brian Tracy, o lendário consultor de desenvolvimento pessoal e de negócios, está prestes a compartilhar com você a conversa mais íntima e dolorosa que já teve com sua própria filha. Esta não é uma daquelas palestras motivacionais típicas que você já ouviu milhares de vezes. Não é um discurso ensaiado ou uma estratégia de marketing. Esta é a confissão crua e honesta de um pai que viu como sua filha brilhante, talentosa e extraordinariamente capaz chegou perto de destruir tudo o que ele havia construído por causa de um padrão que ele conhecia muito bem, mas subestimou quando se tratava das mulheres mais próximas de sua vida. Durante anos, Brian Tracy observou um fenômeno perturbador em suas consultorias e seminários. As mulheres mais talentosas, mais preparadas, aquelas que tinham tudo para ter sucesso, repetiam o mesmo padrão autodestrutivo várias vezes. E foi só quando ela viu sua própria filha caindo nessa armadilha que ela entendeu a verdadeira magnitude do problema. A indústria do desenvolvimento pessoal está cheia de conselhos gerais, de fórmulas que prometem sucesso instantâneo, de gurus que falam de torres de marfim sem realmente entender as batalhas internas que as mulheres de sucesso travam todos os dias. Mas o que você está prestes a ouvir é diferente. É o resultado de décadas de pesquisa, milhares de casos estudados e a experiência mais pessoal e dolorosa da vida de um dos especialistas em sucesso mais respeitados do mundo. Você sabia que, de acordo com um estudo realizado pela Harvard Business Review, as executivas têm 40% mais chances de sofrer a síndrome do impostor do que seus colegas homens? Ou que 70% das mulheres em cargos de liderança relatam inconscientemente sabotar suas próprias oportunidades de crescimento pelo menos uma vez em suas carreiras? Esses números não são coincidência. Eles representam um padrão sistemático que Brian Tracy identificou depois de trabalhar com mais de 5 milhões de pessoas em 80 países diferentes. Um padrão que ele mesmo não conseguia ver até atingir sua própria família da maneira mais devastadora. Hoje, você vai descobrir exatamente o que é esse padrão, como ele se manifesta na vida de mulheres bem-sucedidas e, mais importante, como você pode identificá-lo e eliminá-lo de sua vida antes que ele destrua tudo o que você trabalhou tanto para construir. Eu prometo a você que, ao final desta revelação, você não apenas entenderá por que está lutando contra si mesmo sem perceber, mas terá as ferramentas específicas e comprovadas para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Porque o verdadeiro sucesso não é apenas chegar ao topo, é permanecer lá sem se autodestruir no processo. A história começa em uma tarde de terça-feira em abril de 2019. Brian Tracy recebeu um telefonema que mudaria para sempre sua perspectiva sobre o sucesso e a autossabotagem. Sua filha Christina, uma executiva de 34 anos que construiu uma empresa de consultoria de tecnologia avaliada em mais de 15 milhões de dólares, estava à beira de um colapso emocional. "Pai", disse ele com a voz embargada, "acho que estraguei tudo. Eu tive a maior oportunidade da minha vida, um contrato que poderia ter mudado minha empresa para sempre, e eu estraguei tudo. Não intencionalmente, mas eu simplesmente não pude evitar." Christina vinha negociando há meses com uma corporação multinacional para implementar seu software de gestão em todas as suas subsidiárias. Era o tipo de contrato com o qual os empreendedores sonhavam há anos. Tudo estava perfeitamente alinhado. Sua proposta era superior à concorrência, os números funcionaram e os executivos ficaram impressionados com sua apresentação. Mas então, na reunião final, algo inexplicável aconteceu. Christina começou a minimizar sua proposta. Ele começou a oferecer descontos que não havia planejado. Ele mencionou possíveis problemas que nem existiam. Em essência, ele convenceu os clientes de que talvez ele não fosse o mais adequado para eles.
Era como se outra pessoa tivesse assumido o controle do meu corpo, confessou ela ao pai. Eu sabia que estava fazendo isso, mas não conseguia parar. Era como se uma voz na minha cabeça me dissesse que eu não merecia aquele contrato, que era bom demais para ser verdade. Brian Tracy ouviu versões dessa mesma história centenas de vezes ao longo de sua carreira. Mas ouvir isso de sua própria filha partiu seu coração de uma maneira que ela nunca havia experimentado. E mais do que isso o fez perceber que havia subestimado grosseiramente a profundidade desse problema. Naquela noite, Brian começou a revisar décadas de anotações, estudos de caso e gravações de suas sessões de consultoria. O que ele descobriu o deixou sem fôlego. O padrão estava lá, cristalino, repetindo-se indefinidamente na vida de milhares de mulheres bem-sucedidas. Ela chamou isso de Síndrome da Excelência Tóxica e, de acordo com sua pesquisa, afeta cerca de 8 em cada 10 mulheres que alcançam cargos de alto desempenho em seus campos. Mas o que exatamente é a excelência tóxica? É a tendência inconsciente das mulheres bem-sucedidas de sabotar suas próprias realizações quando estão prestes a alcançar o próximo nível de sucesso. Ele se manifesta de maneiras sutis, mas devastadoras, minimizando conquistas, rejeitando oportunidades, criando problemas onde não há ou simplesmente desaparecendo quando as coisas estão indo muito bem. A doutora Pauline Clance, que cunhou o termo Síndrome do Impostor em 1978, identificou parte do problema. Mas Brian Tracy descobriu que havia algo muito mais profundo e perigoso em ação na psique de mulheres de alto desempenho. Por meio de sua pesquisa, ele identificou 5 manifestações principais da excelência tóxica. A primeira é a minimização compulsiva. As mulheres que sofrem com isso constantemente minimizam suas conquistas. Uma executiva que dobra as vendas em sua divisão dirá que teve sorte com o mercado. Um empreendedor que constrói uma empresa de sucesso insistirá que estava no lugar certo na hora certa. Essa minimização não é modéstia. É um mecanismo de defesa inconsciente que os protege do medo das expectativas futuras. O caso de Sarah, uma das clientes de Brian, ilustra esse padrão perfeitamente. Sarah construiu uma rede de restaurantes que gerava mais de US$50 milhões anualmente. Quando os investidores procuraram expandir nacionalmente, Sarah começou a falar obsessivamente sobre todos os fatores externos que contribuíram para seu sucesso: a economia, a localização, a sorte. Ao minimizar constantemente suas realizações, explica Brian, Sarah estava programando sua mente para acreditar que ela não era realmente responsável por seu sucesso, o que a fez se sentir como uma fraude esperando para ser descoberta. A segunda manifestação é o perfeccionismo paralisante. Ao contrário do perfeccionismo produtivo, que impulsiona a excelência, esse tipo de perfeccionismo é inconscientemente projetado para impedir o sucesso. As mulheres que a vivenciam estabelecem padrões tão altos e irrealistas que garantem o fracasso ou, na melhor das hipóteses, atrasam indefinidamente o lançamento de projetos importantes. Esse perfeccionismo tóxico opera sob uma lógica perversa. Se eu nunca terminar o projeto, ele nunca poderá ser rejeitado. Se eu sempre puder encontrar outra coisa para melhorar, nunca terei que enfrentar o julgamento do mundo real. É uma forma sofisticada de procrastinação que se disfarça de dedicação e excelência. Maria, uma arquiteta brilhante com mestrado em Harvard e 15 anos de experiência, passou 3 anos aperfeiçoando uma proposta para um projeto de US$200 milhões. O projeto foi revolucionário, incorporou tecnologias sustentáveis de ponta e recebeu reconhecimento preliminar de vários órgãos internacionais de arquitetura. Mas toda vez que ela estava pronta para apresentá-lo, Maria encontrava mais do que apenas melhorar. Primeiro foram os planos estruturais, depois os acabamentos, depois o sistema de iluminação, depois a integração paisagística. Ele contratou consultores adicionais, investiu dezenas de milhares de dólares de seu próprio dinheiro em renderizações cada vez mais sofisticadas e chegou a consultar especialistas em Feng Shui para garantir que o edifício tivesse a energia certa.
Seus colegas a admiravam por sua dedicação extraordinária e seu compromisso com a excelência. Mas Brian Tracy, que foi contratado como consultor para ajudá-la a agilizar seu processo criativo, reconheceu imediatamente o padrão. Maria não estava aperfeiçoando sua proposta, explica Brian. Ele estava aperfeiçoando sua estratégia de evitação. Durante suas sessões de coaching, Maria finalmente admitiu o que realmente estava acontecendo. Toda vez que pensava em apresentar a proposta, sentia essa onda de pânico. E se não fosse tão bom quanto eu pensava? E se houvesse aspectos que eu não tivesse considerado? E se os comitês de avaliação encontrassem falhas que eu não conseguia ver? O medo do julgamento externo paralisou completamente sua capacidade de agir. No final, ele perdeu a oportunidade porque o cliente se cansou de esperar e contratou uma empresa concorrente com uma proposta objetivamente inferior, mas que foi apresentada a tempo. Não é que Maria fosse preguiçosa ou incompetente, diz Brian Tracy. Sua mente encontrou a maneira perfeita de protegê-la de uma possível rejeição, nunca permitir que o projeto chegue ao ponto em que possa ser rejeitado. O perfeccionismo havia se tornado seu mecanismo de defesa mais sofisticado. Este caso ilustra uma realidade devastadora. O perfeccionismo incapacitante não afeta pessoas medíocres que procuram desculpas para não trabalhar. Afeta especificamente as pessoas mais talentosas e capazes, aquelas que têm mais a perder se seus projetos não forem recebidos com a admiração que secretamente esperam. A terceira é a autossabotagem relacional. Mulheres bem-sucedidas frequentemente destroem relacionamentos profissionais que poderiam catapultar suas carreiras para o próximo nível. Isso se manifesta como conflitos desnecessários com mentores, rejeição de convites para círculos de influência ou simplesmente se tornar difícil de alcançar quando oportunidades importantes se apresentam. Esse padrão é particularmente insidioso porque parece racional do lado de fora. A mulher que experimenta isso sempre tem razões lógicas para suas ações. Essa pessoa não entende minha visão, não me sinto confortável naquele ambiente, tenho princípios que não vou comprometer, ou prefiro manter minha independência. Mas Brian Tracy descobriu que, por trás dessas racionalizações aparentemente válidas, opera um mecanismo de proteção mais profundo. Quando uma mulher bem-sucedida está prestes a entrar em um círculo de influência significativamente maior do que onde ela operou antes, explica ela, sua mente subconsciente dispara todos os alarmes. Eu realmente pertenço aqui? O que eles vão pensar quando descobrirem que eu não sou tão especial quanto pareço? Como vou manter esse nível de desempenho? O caso de Jennifer ilustra esse padrão perfeitamente. Jennifer era uma consultora de tecnologia com um histórico impecável. Ela havia trabalhado com a Fortune 500, tinha um MBA da Wharton e era reconhecida como uma das mais brilhantes especialistas em transformação digital. Quando ela foi convidada para se juntar ao conselho consultivo de uma startup promissora, apoiada por alguns dos fundos de capital de risco mais prestigiados do Vale do Silício, parecia a oportunidade perfeita. A posição não apenas daria a ela um equity, que poderia valer milhões se a empresa fosse bem-sucedida, mas também a conectaria diretamente a alguns dos investidores mais importantes do ecossistema de tecnologia. Era exatamente o tipo de oportunidade que poderia transformar sua consultoria boutique em uma empresa globalmente influente. Os primeiros sinais de autossabotagem foram sutis. Jennifer começou a chegar sistematicamente atrasada às reuniões do conselho, sempre com desculpas aparentemente válidas. O trânsito era impossível. Tive uma emergência com um cliente. Meu voo atrasou. Mas Brian Tracy, que havia sido contratado pela startup para otimizar a dinâmica do conselho, reconheceu imediatamente o padrão. Então vieram as interrupções e questionamentos. Jennifer começou a desafiar agressivamente todas as decisões estratégicas, não de uma perspectiva construtiva, mas de uma posição quase conflituosa. Ele questionou as projeções financeiras com um nível de ceticismo que beirava a paranoia.
Desafiou as decisões de contratação com critérios que nunca havia mencionado antes e constantemente introduziu preocupações sobre aspectos do negócio que estavam funcionando perfeitamente bem. Jennifer desenvolveu uma personalidade completamente diferente nessas reuniões, observa Brian. A mulher confiante, estratégica e colaborativa que seus clientes conheciam havia sido substituída por alguém hipervigilante, desconfiado e quase impossível de agradar. O ponto de ruptura veio quando Jennifer escreveu um memorando de 15 páginas detalhando todas as razões pelas quais a estratégia atual da empresa estava destinada ao fracasso. O memorando era tecnicamente sofisticado e aparentemente abrangente, mas era completamente desprovido de propostas construtivas. Foi pura crítica destrutiva, disfarçada de análise estratégica. Finalmente, após 6 meses de tensão crescente, o CEO pediu que ele renunciasse ao conselho. Jennifer havia realizado exatamente o que sua mente subconsciente havia planejado o tempo todo: sabotar uma oportunidade que a fazia se sentir vulnerável e exposta. 6 meses depois, continua Brian, essa startup foi adquirida pelo Google por os 800 milhões de dólares. Se Jennifer tivesse mantido sua posição no conselho, ela teria ganhado aproximadamente os 12 milhões de dólares e estabelecido relacionamentos que teriam transformado completamente sua carreira. Em vez disso, ele inconscientemente escolheu a segurança de sua zona de conforto, em vez do potencial transformador de crescer profissionalmente. A quarta manifestação é a síndrome da emergência perpétua. Mulheres com excelência tóxica constantemente criam ou ampliam crises que exigem toda a sua atenção, evitando assim focar em oportunidades que poderiam realmente transformar suas vidas. Sempre há algo urgente que os mantém ocupados, mas não os leva ao próximo nível. E o quinto, o mais destrutivo de todos, é o desaparecimento estratégico. Quando as maiores oportunidades se apresentam, essas mulheres simplesmente desaparecem. Eles não atendem chamadas importantes, cancelam reuniões cruciais ou encontram razões elaboradas para não avançar com projetos transformadores. Esse padrão é talvez o mais devastador porque ocorre precisamente nos momentos mais críticos. Uma mulher pode ter trabalhado por anos para chegar ao ponto em que a oportunidade de uma vida se apresenta, mas quando esse momento finalmente chega, algo inexplicável acontece. Torna-se inacessível ou simplesmente desaparece completamente do radar. O caso da doutora Patrícia Herrera exemplifica perfeitamente esse padrão. Patrícia era uma pesquisadora biomédica com doutorado pelo MIT e mais de 20 publicações em revistas científicas de primeira linha. Ele dedicou 15 anos de sua carreira ao desenvolvimento de uma terapia genética revolucionária para o tratamento da distrofia muscular. Sua pesquisa chamou a atenção das principais empresas farmacêuticas do mundo. Depois de anos de testes clínicos bem-sucedidos, o momento com o qual ele sonhava finalmente chegou. 3 empresas diferentes lhe fizeram ofertas para licenciar sua tecnologia. Os números foram extraordinários. Estamos falando de contratos que poderiam ter chegado aos 500 milhões de dólares em pagamentos combinados. Mas então, algo inexplicável começou a acontecer. Patrícia parou de responder aos e-mails de executivos farmacêuticos. Ele cancelou uma apresentação crucial para o conselho de administração de uma das empresas, alegando que estava gripado. Adiou indefinidamente as reuniões com as equipes jurídicas para finalizar os contratos. Seus colegas ficaram perplexos. Seu laboratório dependia desses contratos para continuar a pesquisa. Dezenas de empregos estavam em jogo. Os pacientes que poderiam se beneficiar de sua terapia esperavam ansiosamente. Mas Patrícia havia entrado no que Brian Tracy reconheceu como um estado de paralisia de oportunidades. Quando finalmente consegui falar com Patrícia, lembra Brian, ela me disse algo que nunca esqueci. Brian, há 15 anos sonhei com esse momento, mas agora que ele está aqui, ele me aterroriza. E se minha pesquisa não for tão revolucionária quanto pensamos? E se as empresas farmacêuticas descobrirem que há problemas que não identificamos?
E se esse sucesso mudar minha vida de maneiras que não posso controlar? Patrícia havia caído na armadilha mais sofisticada da excelência tóxica, o paradoxo do sucesso iminente. Sua mente estava lhe dizendo que era mais seguro manter sua pesquisa no estado de potencial extraordinário do que arriscar que ela fosse avaliada e possivelmente considerada deficiente pelos padrões mais exigentes do mundo. Foram necessários 3 meses de trabalho intensivo com Brian Tracy para que Patrícia reconhecesse e superasse esse padrão. Ele acabou assinando os contratos, mas perdeu tanto ímpeto que teve que aceitar termos significativamente menos favoráveis. O custo do desaparecimento estratégico não é apenas a oportunidade perdida, explica Brian. É também o dano à sua reputação profissional e a perda de confiança que os outros desenvolvem em sua capacidade de executar quando mais importa. Mas por que isso acontece? Depois de analisar milhares de casos, Brian Tracy identificou a raiz do problema: um conflito profundo entre 2 sistemas de crenças inconscientes. O primeiro sistema é o que ele chama de a programação de excelência. Desde tenra idade, essas mulheres foram condicionadas a serem excepcionais. Eles receberam amor, aprovação e reconhecimento por serem os melhores alunos, os mais responsáveis, os mais capazes. Sua identidade foi construída em torno de ser aquela que sempre pode fazer isso. O segundo sistema é a programação de invisibilidade. Paradoxalmente, essas mesmas mulheres também receberam mensagens sutis, e às vezes não tão sutis, sobre não serem demais de nada, muito ambiciosas, muito visíveis, muito bem-sucedidas. Eles aprenderam que o sucesso extremo pode afastar as pessoas que amam, torná-las menos femininas ou torná-las ameaças para os outros. É como ter 2 programas de software conflitantes rodando simultaneamente em seu cérebro, explica Brian Tracy. Um leva você à excelência, o outro protege você das supostas consequências negativas de alcançá-la. O resultado é uma sabotagem interna constante que se intensifica exatamente quando você está mais próximo de suas maiores conquistas. Esse entendimento mudou completamente a abordagem de Brian para trabalhar com mulheres de alto desempenho. Ela percebeu que os métodos tradicionais de coaching e desenvolvimento pessoal não funcionavam porque não abordavam a verdadeira raiz do problema. Nos 2 anos seguintes, ele desenvolveu o que chama de The Release of Excellence Protocol, um sistema projetado especificamente para identificar e eliminar padrões de excelência tóxica. O protocolo começa com o que Brian chama de a auditoria de autossabotagem. As mulheres devem rever honestamente os últimos 5 anos de suas vidas profissionais e identificar momentos específicos em que tiveram oportunidades significativas das quais não aproveitaram totalmente. Não falhas óbvias, mas aquelas situações em que algo não parecia certo ou em que encontraram motivos para não seguir em frente com algo promissor. Esta auditoria não é um exercício de autocrítica destrutiva, mas uma investigação forense projetada para identificar padrões específicos. Brian desenvolveu um questionário de 47 perguntas que ajuda as mulheres a identificar exatamente como a excelência tóxica se manifesta em suas vidas particulares. Algumas das perguntas mais reveladoras incluem: quantas vezes nos últimos 5 anos você minimizou uma conquista significativa quando alguém o elogiou? Quantas oportunidades de networking ou orientação você recusou porque não era o momento certo? Quantos projetos importantes você adiou indefinidamente porque eles precisavam de mais trabalho? E quantas vezes você encontrou motivos para não seguir em frente com oportunidades que inicialmente o entusiasmaram? A maioria das mulheres fica surpresa com o que descobre nesta auditoria, diz Brian. Padrões que eu nunca vi antes se tornam óbvios. Oportunidades perdidas que eles racionalizaram de repente têm uma explicação diferente. O caso de Victoria, executiva de marketing digital, ilustra perfeitamente o poder dessa auditoria. Victoria construiu uma agência de marketing digital de sucesso que lidava com contas de mais de US$ 50 milhões por ano. Quando a auditoria começou,
Ele inicialmente insistiu que havia aproveitado todas as oportunidades importantes que surgiram em seu caminho. Mas, à medida que me aprofundei no questionário, padrões perturbadores começaram a surgir. Ela recusou 3 convites para falar em grandes conferências internacionais, alegando que não era uma oradora natural. Ele recusou a oportunidade de escrever um livro sobre estratégias de marketing digital, porque não teve tempo suficiente para torná-lo perfeito. Ele evitou se candidatar a vários prêmios da indústria, porque parecia presunçoso se autonomear. Mais revelador, ele recusou 2 ofertas para vender sua agência para grandes conglomerados de mídia, racionalizando que perderia o controle criativo, quando, na verdade, as ofertas teriam lhe dado total liberdade financeira para se concentrar exclusivamente nos aspectos criativos de que mais gostava. No final da auditoria, lembra Victoria, percebi que estava evitando sistematicamente qualquer oportunidade que me colocasse em uma posição de maior visibilidade ou reconhecimento. Não era modéstia, era medo disfarçado de princípio. O segundo passo é o mapeamento das crenças limitantes. É aqui que as mulheres identificam especificamente quais mensagens internas são ativadas quando estão prestes a atingir um novo nível de sucesso. Frases como: as pessoas vão pensar que sou arrogante, não consigo lidar com mais responsabilidades, isso é bom demais para ser verdade, ou eu não mereço isso, vem à tona. O terceiro componente é a reescrita neurológica. Usando técnicas avançadas de programação e visualização neurolinguística, as mulheres literalmente reprogramam suas respostas automáticas às oportunidades de sucesso. Em vez de ativar padrões de autossabotagem, eles aprendem a ativar padrões de expansão e crescimento. A quarta fase é o treinamento de tolerância ao sucesso. Muitas mulheres bem-sucedidas nunca aprenderam a se sentir confortáveis com altos níveis de sucesso sustentado. Brian desenvolveu exercícios específicos para aumentar gradualmente sua capacidade de lidar com reconhecimento, responsabilidade e recompensas sem ativar mecanismos de autossabotagem e, finalmente, o sistema de apoio estratégico. Brian descobriu que as mulheres precisam de um tipo muito específico de apoio para quebrar esses padrões. Não apenas líderes de torcida motivacionais, mas responsabilidade inteligente que pode identificar e interromper padrões de autossabotagem em tempo real. Os resultados foram extraordinários. Das primeiras 500 mulheres que completaram o protocolo completo, 89% relataram avanços significativos na carreira nos primeiros 12 meses. Mais importante, 94% relataram uma redução dramática nos níveis de ansiedade e auto-ódio relacionados ao sucesso de suas carreiras. Mas talvez o caso mais chocante tenha sido o de sua própria filha, Christina. Depois de trabalharem juntas usando o protocolo por 6 meses, Christina não apenas recuperou sua confiança, mas construiu a proposta mais ambiciosa de sua carreira. Desta vez, quando chegou a hora da apresentação final, ela se sentiu completamente alinhada com sua coragem e sua habilidade. O resultado foi um contrato de US$ 50 milhões, que transformou sua empresa de uma consultoria boutique em um player significativo na indústria de tecnologia. Observando minha filha recuperar seu poder e seu potencial, reflete Brian Tracy, percebi que este trabalho não é apenas sobre estratégias de negócios ou técnicas de produtividade. Trata-se de libertar as mulheres mais talentosas do mundo das prisões invisíveis que elas mesmas construíram. Quando o sol se pôs naquela tarde de abril, 2 anos após o telefonema que mudou tudo, Brian Tracy estava sentado novamente com sua filha Christina. Mas desta vez, a conversa foi completamente diferente. Christina tinha acabado de fechar a aquisição de 2 empresas concorrentes, consolidando sua posição como uma das CEOs mais influentes da indústria de tecnologia. Sua empresa agora empregava mais de 200 pessoas e foi reconhecida pela revista Forbes como uma das empresas de crescimento mais rápido na América. Mas mais do que os números e elogios, o que mais emocionou Brian foi ver sua filha completamente confortável em seu sucesso.
Ele não minimizava mais suas realizações, não se desculpava mais por sua ambição, não se autossabotava mais quando as maiores oportunidades se apresentavam. Pai, Christina disse a ele, quero que saiba que o que você descobriu sobre a Toxic Excellence não me salvou apenas profissionalmente, isso me salvou como pessoa. Pela primeira vez na minha vida adulta, sinto que posso ser completamente bem-sucedido sem sacrificar quem sou ou afastar as pessoas que amo. Essa transformação deu a Brian Tracy uma nova missão para os anos restantes de sua carreira. Ela percebeu que havia passado décadas ajudando as pessoas a alcançar o sucesso, mas subestimou completamente o desafio único que as mulheres enfrentam para mantê-lo e aproveitá-lo. O mundo precisa desesperadamente da liderança, inovação e perspectiva única que as mulheres trazem, reflete Brian. Mas se continuarmos a permitir que a Toxic Excellence sabote nossas mulheres mais brilhantes, estaremos desperdiçando um potencial humano incalculável. Desde então, Brian dedicou seu trabalho exclusivamente ao aperfeiçoamento e expansão do Protocolo de Liberação de Excelência. Ela treinou mais de 10.000 mulheres em 5 continentes e os resultados continuam sendo extraordinários. Mas além das estatísticas e histórias de sucesso, o que mais o motiva são as histórias pessoais. Como a da doutora Patrícia Morales, uma cirurgiã que finalmente aceitou a direção do programa de transplante de coração depois de rejeitá-lo 3 vezes por não se sentir pronto. Ou a de Amanda Chen, uma investidora que parou de sabotar suas apresentações para fundos de private equity e agora administra uma carteira de $500 milhões. Cada história lembra de que, por trás de cada mulher bem-sucedida que se auto-sabota, há anos de programação inconsciente que podem ser identificados, compreendidos e completamente transformados. Se você se reconheceu em algum lugar desta história, se sentiu aquela voz interior lhe dizendo que você não merece suas realizações, se encontrou maneiras sutis de minimizar seu sucesso ou recusar oportunidades com as quais sabe que poderia lidar, quero que saiba algo fundamental. Você não está louco, não está sozinho e definitivamente não está destinado a viver assim para sempre. A excelência tóxica é um padrão aprendido e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Mas requer mais do que apenas força de vontade ou pensamento positivo. Requer uma abordagem sistemática, direcionada e compassiva que aborde as raízes profundas do problema. Seu primeiro passo é simplesmente reconhecer o padrão. Faça a auditoria de autossabotagem que mencionei anteriormente. Olhe para os últimos 5 anos de sua vida profissional e identifique honestamente os momentos em que você teve oportunidades significativas das quais não aproveitou totalmente, não para puni-lo, mas para ver claramente como esse padrão opera em sua vida específica. Seu segundo passo é começar a mapear suas crenças limitantes específicas. Da próxima vez que você sentir resistência interna a uma grande oportunidade, não a ignore. Pergunte a si mesmo: que mensagem específica está passando pela minha mente agora? O que isso está me dizendo sobre por que eu não deveria ir em frente com isso? Anote essas vozes. Molde-os. Somente quando você pode vê-los claramente, você pode começar a mudá-los. Seu terceiro passo é encontrar o tipo certo de apoio. Nem todos os treinadores ou mentores entendem a excelência tóxica. Você precisa trabalhar com alguém que entenda especificamente os desafios únicos que as mulheres de alto desempenho enfrentam e que tenha ferramentas comprovadas para enfrentá-los. Mas mais do que qualquer estratégia específica, quero que você entenda algo fundamental. Seu sucesso não é um acidente, um acaso ou o resultado de fatores externos. Suas realizações são o resultado direto de seu talento, seu trabalho, sua visão e sua habilidade. Você merece todas as oportunidades que ganhou e merece ainda mais as que virão. O mundo precisa de sua contribuição total, sem desculpas, sem minimização e sem autossabotagem. Há problemas esperando para serem resolvidos por sua mente, oportunidades esperando para serem aproveitadas por sua liderança e pessoas esperando para serem inspiradas por seu exemplo.
A questão não é se você tem o que é preciso para alcançar o próximo nível de sucesso. A questão é se você finalmente vai se permitir fazer isso sem se sabotar ao longo do caminho. A confissão de Brian Tracy para sua filha se tornou uma revelação para milhares de mulheres em todo o mundo. Mas a verdadeira transformação não vem de ouvir a história de outra pessoa. Vem do reconhecimento de sua própria história, da compreensão de seus próprios padrões e da tomada de uma decisão consciente de reescrever o final. Seu maior sucesso não está atrás de você. Está esperando por você, do outro lado de sua última crença limitante. E já é hora de você reivindicá-lo. O que você vai fazer com essas informações? O que você vai fazer com esta oportunidade? O que você vai fazer com esse momento que pode ser o ponto de virada de toda a sua vida? A resposta que você der a esta pergunta determinará se esta será apenas mais uma história inspiradora que você ouviu ou o catalisador que acabou transformando seu trauma em seu triunfo. Brian Tracy está esperando por você para se juntar ao pequeno grupo de pessoas que tiveram a coragem de transformar seus piores momentos em suas melhores oportunidades. O mundo está esperando pela contribuição única que só você pode fazer. E seu eu futuro está esperando que você tenha a coragem de começar hoje a construção do legado que está destinado a nascer de sua história de transformação. O que você vai fazer com tudo isso? A escolha é sua. A hora é agora. O poder está em suas mãos. Use-o. A hora é agora. Sua abundância é agora. Sua nova vida começa agora. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima. E lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso. Não espere mais. Baixe o guia gratuito. Junte-se à nossa comunidade. Complete o exercício de 3 colunas. Dê o primeiro passo. Seu futuro financeiro vai agradecer.